Primeira coisa é na programação trocar o idioma dele. Geralmente ele vem em inglês. Aí a gente vai colocar em espanhol para facilitar a leitura. Depois a gente vai arrumar a hora e a data. No caso aqui a gente está fazendo a hora. Depois uma setinha para baixo vai colocar a data. Depois a gente vai para instalação. No caso aqui é um FertKit. Ele já vem instalado canal 1, canal 2, canal 3. A gente vai instalar aqui no canal 4 uma nebulização para estar funcionando no horário de pico, não correr o risco da bomba ligar. A bomba booster já vem definida e do 7 para frente a gente está colocando as válvulas. No caso aqui são 8 válvulas de campo, 8 setores, mais a válvula principal que a gente colocou aqui no 15. Aqui é um resumo do que foi instalado. Eu tenho 8 válvulas, que são equivalentes a 8 setores. Uma válvula principal. Tenho 3 canais de FERT e uma bomba booster. E a nebulização, que também vai estar ligada. Na entrada digital aqui a gente tem um medidor e um protetor de bomba, que é o pressostato do FertKit. Entrada analógica, aqui a gente não tem nenhum sensor. Depois a gente vai na configuração. Configuração de válvula. Aí aqui eu tenho as válvulas de 1 a 8 que foram cadastradas. Todas elas vão estar ligando com a válvula principal e com o medidor. Depois eu vou inserir a vazão de cada válvula. Então aqui no caso são 8 setores. E aí eu vou inserindo aqui a vazão de cada setor. Ele automaticamente já joga a vazão mínima e a vazão máxima, que vão usar as leituras depois para os alarmes. O medidor de água, que no caso aqui ele envia um pulso a cada 1 metro cúbico. Lembrando que aqui é 1, não é 1 metro cúbico. E na realidade ele faz leitura de litros. Então aqui eu tenho que instalar 1000 litros por pulso. Os canais de fertilizante já vieram instalados. São 3 canais de fertilizante tipo Venturi. Aqui são os leitores da fertilizante, já vem programado. Depois a gente vai configurar aqui a nebulização. Como a nebulização a gente vai trabalhar no horário de pico, a gente não quer que ligue nenhuma bomba e nenhuma válvula principal. Ela vem ativada aqui, a válvula principal com 1. No caso aqui, a gente vai deletar ela e vamos deixar desativado, que é uma segurança que a gente vai programar aqui. Aí fica programado. Depois a gente vai no alarme. Vou fazer uma configuração de alarme. A vazão alta, desliga a irrigação, desliga a FERT. Vazão baixa, desliga a irrigação, desliga a FERT. A gente tem um retardo aí de 10 minutos para estar identificando esses pontos, para não estar ativando o alarme logo na partida da bomba ou transição de setores. E fuga sem vazão, sem caudal, aqui no caso que ele está em espanhol,
vai desligar a irrigação e desligar a fértil. Definição de alarme. Tá. Esses outros não tem. Então a gente vai na programação. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é programar o tempo. No caso aqui a gente tem tempos de 1 a 60 que podem ser programados. A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente quer fazer o tempo em 1 hora e põe 1 lá. E na realidade o tempo a gente põe aqui dentro, no tempo 1, a gente pode chamar ele de 8 horas, 2 horas, 3 horas, e a gente tem que tomar cuidado com isso na programação. Aí no método aqui, eu posso escolher por quantidade e por tempo. A gente vai trabalhar aqui por tempo. No caso aqui do tempo 1, eu vou estar aplicando 3 horas de água. Deixamos aqui 1 hora antes, que seria o tempo equivalente à pressurização do sistema. Como a gente não ligou aqui, a gente não sabe quanto tempo vai demorar para pressurizar. E água depois, que seria equivalente ao tempo de avanço. Como a gente não tem o tempo de avanço também, por garantia a gente vai deixar 1 hora aqui também. Fizemos uma simulação no tempo 2, com 8 horas, 1 hora antes de pressurização e 1 hora depois de tempo de avanço. De fertilizante, a gente criou um programa 1, e aqui eu tenho a possibilidade de fazer a injeção proporcional por quantidade, proporcional por tempo ou por quantidade. No caso aqui a gente vai trabalhar esse primeiro teste com tempo. E aí são 3 canais de injeção. O primeiro canal vai trabalhar 1 hora, o segundo canal vai trabalhar 2 horas e o terceiro canal aqui vai trabalhar 4 horas. Aí a única coisa que eu vou ter na programação aqui vai ser a nebulização. No caso aqui a gente chamou de número 1. O horário de pico geralmente é das 6 às 9. No caso aqui a gente colocou 10 minutos de segurança. Vai estar iniciando às 17h50 e acabando às 21h10. Aí eu tenho que lembrar de ativar o meu sistema. Ele vai ficar ligado em todo o horário de pico. Então ele vai ficar 3 horas e 20 minutos ligados. E desligado, aqui a gente não vai fazer programação nenhuma, porque eu quero que ele fique ligado todo o tempo do horário de pico. Dentro da programação, agora falta fazer a programação de irrigação. Então eu posso criar vários programas, acho que são até 14 programas. Aí depois eu vou o horário que vai ligar. Então aqui a gente vai ligar às 9h10 da noite. Vou fazer um ciclo só de irrigação. Retardo, não tem nenhum retardo. E aqui eu vou inserir as válvulas que eu quero irrigar. No caso aqui a gente vai inserir as 8 válvulas. São os 8 setores. E aqui a gente tem que tomar cuidado com o seguinte. Eu digito a válvula 1 e depois ele me dá a opção de colocar um espaço em branco ou mais. Se eu colocar esse mais aqui, ele vai funcionar a válvula 1 junto com a válvula 2, que está programada aqui. E é isso eu não quero. Eu quero que funcione a válvula 1 e depois funcione a válvula 2. Então aqui eu tenho que deixar em branco. Aí o tempo, lembrando que aqui a gente está chamando aqui de tempo 1, e o tempo 1 meu lá era 3 horas. Então aqui eu tenho 8 horas de irrigação, 8 setores, 3 horas cada um daria 24. Só que no nosso tempo a gente não tem tudo isso. Então depois teria que estar baixando esses tempos lá para dar as 21 horas de irrigação. Programa de FERT, a gente pode escolher aqui os programas de FERT.
gente vai trabalhar. No caso aqui a gente deixou todos em branco. E aqui embaixo a gente vai escolher os ciclos de irrigação. Para facilitar aqui a gente trabalha com os dias. A gente vem aqui, coloca os nossos ciclos de 7 dias. Aí depois eu volto lá e coloco o dia que a gente tá. Então hoje aqui é o sábado, seria o 7º dia do nosso ciclo. Que aí fica fácil da gente identificar, porque aí a segunda fica no 2, terça no 3 e o domingo passa a ser o 1. E aqui embaixo eu escolho os dias da semana, o que eu quero fazer. Então no domingo eu não vou irrigar. Na segunda eu vou fazer fert e irrigação. Na terça eu vou fazer só aplicação de água. Na quarta eu vou fazer uma fert. Na quinta vai ser só a água. Na sexta vai ter uma fert. E no sábado vai ter só água. Aí tá feita a nossa programação aqui do controlador NMC Júnior.